Bom dia, boa tarde, boa noite, Bem-vindo Nordeste Paulista, Fernando Baiuco, diretor executivo da Regional. Estamos aqui em mais um dos nossos episódios para falar sobre networking, falar sobre, obviamente, essa organização chamada BNI e ouvir dos empresários, membros, a sua experiência, como é que eles encaram essa metodologia, contar um pouquinho para a gente, né, o que chama a atenção. Então, construir realmente essa visão do que é esse networking estruturado. E nós estamos aqui com mais uma membro. Ela já foi trio de liderança, ela já acabou de falar que completou 4 anos já de BNI, é uma colega de profissão minha, né? Então a gente tem bastante, estava aqui batendo um papo aqui nos bastidores sobre nossas dificuldades, e ela vem contar para a gente exatamente isso, essa visão dela, como é que ela encara, né, a metodologia e o networking. Então, Naui, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Baiuco, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, muito obrigada. Que bom, não, excelente, vamos bater um papo aí, mas antes, me conta sobre a Protege Segue Corretora de Seguros, a segunda melhor corretora de seguros do Brasil. Isso é papo de corretora, hein? Conta pra gente. Bom, pra mim é um prazer sempre falar da corretora e do BNI, né? Então é muito legal esse bate-papo que a gente vai falar das duas coisas que eu gosto muito, que mudou aí minha vida profissional. A Protege Segue nasceu de uma necessidade. Eu trabalho, né, no mercado já tem 16 anos. 16 anos. Você já trabalhava em corretoras? Já trabalhei em outras corretoras, depois eu fui para uma seguradora multinacional, fui executiva comercial. E aí, nessa jornada de executiva comercial, eu atendia corretores de seguro. Eu estava muito perto. Então, aí vendo o dia a dia nosso, né, que agora é meu também, eu vi muita coisa que eu gostava, algumas que eu não gostava. E aí, junto com uma amiga, a gente olhou assim, vamos fazer isso pra gente? E aí surgiu a Protege Segue, assim, com a ideia de ser uma corretora mais jovem, mais inovadora, a gente é online. Então, essa foi a ideia aí da Protege Segue. Trabalhou na seguradora, viu os corretores de seguros não ganhando dinheiro, porque já a gente ganha dinheiro, né? Não ganha dinheiro. E falou, eu também quero não ganhar dinheiro na corretora. Não, imagina. E é uma profissão muito gratificante, eu vejo. Eu estou aí no mercado há 16 anos, então, assim, proteger pessoas, proteger o que é importante para elas, o que as pessoas demoram, às vezes, tanto para conquistar. Então, assim, é gratificante. Quando a gente paga um sinistro, quando dá tudo certo. Então, assim, o mercado precisava de um perfil mais jovem, mulheres, né, que a gente sabe que é um mercado mais masculino. Então, a gente veio aí com essa ideia de trazer essa necessidade aí que o mercado precisava. O pessoal confunde um pouco, né? Ele imagina, ele vê o seguro como sendo, o seguro é a cobertura, né? O valor que eu vou receber do seguro e tal. Na verdade, o seguro, pelo menos no meu entendimento, o que nós fornecemos e o que as seguradoras trazem também é a tranquilidade, né? Então, acho que de toda a questão que acontece é a tranquilidade de saber que vai existir um amparo, uma cobertura ali, falando uma proteção, uma ajuda, um auxílio no que vai acontecer. Neste caso, a maioria deles é financeiro. Sim. Mas, na verdade, representa mais a questão da tranquilidade mesmo. Sim. Se acontecer alguma coisa comigo, tenho cobertura. Se acontecer alguma coisa com o meu patrimônio, eu tenho a capacidade de reconstruir, de repor aquele patrimônio. Né? Eu não sei como você trata isso com os seus clientes de seguro, mas eu costumo falar assim, quando eu escuto a objeção, mas eu paguei tantos anos e nunca usei. Eu pago de casa, carro e nunca usei. Eu falo assim, cara, você saiu de casa com o seu carro, você está usando seu seguro. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ainda mais, Franca é uma das cidades com o trânsito mais violento do Brasil. Assim, tá Nossa, eu tenho visto várias coisas, de acidente, de batida, atropelamento, tá um caos. Então, assim, é uma loucura. Alguém que vai lá, o valor que tá um veículo, hoje em dia, um carro básico, 100 mil reais. Você vai lá, sofre tanto para comprar um carro, às vezes é seu sonho, né? Porque tem muita gente que tem muita ilusão com carro, e tira seu carro da concessionária sem seguro. Então, assim, para mim isso é uma loucura. Lógico que a gente tem diversos outros seguros, hoje aqui, né, eu falo dos patrimoniais e garantia, mas é uma luta diariamente pra gente conquistar, pra gente trabalhar, e aí você vai deixar aí a mercê de bandido ou de um acidente, não tem condição, né? Você falou exatamente. Eu não uso, nunca usei, não, pelo contrário. No momento em que você vira e fala, tô tranquilo, ou até o pessoal fala, né, não saio da concessionária sem o seguro. Você já está usando o seguro. Já está. Porque você está constituindo aquela, exatamente o que eu falei, a tranquilidade de, cara, tô pegando esse bem que eu trabalhei pra caramba, que eu ralei, não tá fácil, os patrimônios tá tudo caro,
Você ralou para trabalhar, aí você compra esse bem, ou é uma casa, ou é um carro, uma bicicleta, um celular, tem seguro para tudo. Dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. E aí você tá tranquilo de que se acontecer, pelo menos o prejuízo vai ser minimizado. Sim. Também o pessoal acha que o seguro vai proteger tudo, né? Não, mas o prejuízo é minimizado, né? Então, é a tranquilidade. No momento que você fez a pólice, você já está usando ela. Foi o que eu falei, cobertura, ou receber o dinheiro, é um processo da seguradora, não é o que você realmente faz. Exatamente. Você faz porque você quer ter tranquilidade. E hoje a gente tem uma gama de assistências que você usa muito além do batido e do roubo, né? Que a gente está falando aqui do seguro alto. Mas de casa, então, residencial, é infinito. Nossa. Assim, é uma mão na roda. Então, hoje em dia, eu falo muito para os meus clientes, o seguro é muito mais além daquilo ali que a gente vê do roubo, do furto, né? Tem uma infinidade. E outra característica da minha corretora é isso, eu falo para os meus clientes que todas as assistências que eles têm, para usar mesmo, para ele sentir que ele está usando, que ele está aproveitando, e não só quando ele bate ou que ele tem o carro roubado ou alguém entra na casa dele. Então, usa mesmo, usa as assistências. Eu fiz um trabalho durante um bom tempo nas redes sociais que eu fazia vídeo, contando tudo que os meus clientes tinham direito. Então, é mais um diferencial. A gente não tem problema em acionar quantas assistências o cliente quiser. É até bom porque você mostra o que tem e gera até às vezes perguntas. Exatamente. E você pode mostrar para ele que existe talvez uma assistência até um pouco melhor. Sim. Principalmente na questão de casa, né? O seguro residencial, você tem lá vários tipos de níveis de assistência 24 horas que vão complementar aquela tranquilidade, né? E às vezes ele fala, nossa, mas está muito caro. Ele fala, não, mas olha só, tudo isso aqui que você tem direito em fazer o acionamento, que você vai precisar, você pode solicitar. E aí, além de ter a cobertura para se pegar um fogo, ou se alguém, né, se tiver algum roubo, ou quebrar alguma coisa, ou destelhar, um vendaval, um dano elétrico, você ainda tem esses serviços que você pode chamar, que vão custar. Chama aí a limpeza de caixa de gordura, 200 conto. E aí o seguro do cara custa 300. Hoje em dia esse tipo de prestador, eles estão muito valorizados. E tem que estar mesmo, porque é um trabalho muito importante no nosso dia a dia. Então, assim, só de você não ter que pensar, para quem eu vou ligar? Para que prestador eu vou ligar? Não, vou ligar para a seguradora e ela vai resolver. Exato. Isso também já é um diferencial e tanto, né? Com essa dificuldade que a gente tá, às vezes, de prestador conseguir ir e tudo. A gente tem num grupo que, coitado, outro dia eu liguei para ele, eu precisava na minha casa de uma coisa que o meu seguro até cobria, mas eu ia fazer reembolso. Ele falou pra mim, não, eu não tenho onde pôr, gente, mas eu falei assim, então, é isso aí, que bom, né? Que bom. Mas essa parte de serviços, né, traz esse extra para o seguro, porque vem muito dessa do, eu fiz o seguro, não usei. A gente fala, não, é tranquilidade. E quando ele tem a assistência, ele usa a assistência, ele consegue pelo menos ter uma coisa mais palpável. Porque, vou ser sincero, eles reclamam que nunca usaram, mas ninguém quer usar. Eu não quero que tenha um incêndio na minha casa para eu ter que usar o seguro. De falar, nossa, agora eu usei. Roubo. Meu Deus. Mas você sabe que eu falo. Eu falo muito para o pessoal quando eu converso, né? É importante ter sinistro. Não que eu quero que pegue fogo na casa dos outros. Mas porque, principalmente no brasileiro, ele é muito... ele precisa ver acontecer. Então, eu preciso ter pagamentos de sinistro. Eu preciso que o cara conte, não, bati o carro e a seguradora resolveu ou pagou a indenização integral do carro. Aconteceu um dano elétrico e a seguradora atendeu. Porque se nunca tivesse um sinistro, não tem o porquê de ter. Né? Você não tem essa necessidade. O cara fala, nunca acontece, estou de boa. Mas eu não sei você, eu me aproveito, entre aspas, muito de sinistro dos outros também. Porque ultimamente aqui também, voltando a falar da nossa cidade, tá pegando fogo a empresa. Uma loucura, assim, tá pegando fogo em restaurante, outro dia foi no estacionamento. Pegou fogo, no outro dia a galera quer fazer. Então a gente tem essa mania também de usar o erro dos outros. Você sabe que teve teve uma vez que eu estava naquela semana e eu estava assim, nossa, o que eu vou falar? E eu nunca falei de seguro residencial no BNI, porque são coisas normalmente que vêm sozinho. Então eu uso seguros que normalmente não se fala, né? Mas naquela semana, estava em todos os grupos de WhatsApp um apartamento pegando fogo. Mas saía labareda, assim, ó, pela sacada. E é raro o apartamento. Né? E é raro o apartamento pegar fogo. E aí, exatamente o que acontece. O pessoal não faz. Não. É barato e é raro pegar fogo. É raro dar dano elétrico, porque você tem toda a questão de antissurto de um prédio. Roubo também. É raro o roubo, mas acontece. Né? E aí eu usei exatamente isso para mostrar. Falei, gente, é raro, mas olha o prejuízo que vai ter.
Aliás, é o mais crítico, né? Ele acontece com muita dificuldade, mas na hora que acontece, o prejuízo é imenso. Cara, eu também fiz vários seguros lá, porque o cara falou, nossa senhora, isso acontece aqui comigo. Semana passada eu usei o exemplo de um supermercado que pegou fogo semana passada. Eu falei, gente, meu case de sucesso, eu queria que fosse o supermercado. Mas infelizmente não é. Então tomara que não seja vocês aí depois fazendo vaquinha na internet. Eu falo muito isso no BNI. Falo assim, gente, a empresa X pegou fogo e tá fazendo vaquinha na internet. Se você não quer passar por isso, é seguro. Todo empreendimento, toda empresa tem risco, independente de qual for. Então, tenha seguro. Eu vi uma frase, a Amanda fez lá no Único lá. Ela falou assim, não vi nenhuma empresa quebrar porque pagou um seguro. Essa é a fala. Né? Nenhuma empresa quebra porque pagou um seguro. Né? Mas se você não fizer, ou fizer ele pensando só no valor dele, nossa, tá muito caro, reduz cobertura, vai ter choro lá na frente. Vai quebrar. Eu uma vez coloquei... Precisa fazer vaquinha, como você falou. Faz vaquinha. Uma vez eu coloquei uma frase no final de uma apresentação minha, assim, que ficar rico, de repente, é sorte, mas ficar pobre, de repente, é falta de seguro. É falta de seguro. Exatamente. Eu tenho uma frase, eu sempre usei nas minhas apresentações uma frase do Winston Churchill. Ele fala, né, que ele tá tão ciente, tão seguro da importância do seguro, é uma coisa assim, para as famílias, que se ele pudesse, ele pintava vou pegar depois, se você achar depois, Tom, que é uma frase do Winston Churchill, que ele pintaria em todos os batentes de porta, não sei o quê, ele fala exatamente isso, do Winston Churchill, falando sobre a questão da importância de ter um seguro, né? Que ele é realmente a manutenção de uma qualidade de vida, é a proteção de um patrimônio que você ralou para pagar e às vezes tá até pagando ainda, né? Então é pior ainda do que, eu comprei o bem, paguei ele inteiro e ele aconteceu alguma coisa e vou ter que ter um outro, você tá pagando ele e acontece, rouba, e assim, não adianta. Acontece com todo mundo e acontece nos lugares onde você não acha que vai acontecer, roubo de veículo, então é incrível, né? Você sai, quando você volta, cadê o veículo? E eu já tive um caso, quando eu trabalhei numa empresa, não foi nada a ver com patrimônio, nada, mas foi assim, eu cheguei, eu recebi umas diárias de alimentação, eu estava lá na Tanzânia, eu subi no apartamento, deixei a mochila com essas diárias, desci para jantar, quando eu voltei, sumiu. Cara, a sensação de... impotência. É uma impotência de, cara, será que eu esqueci? Será que eu estava sonhando? O que eu fiz errado? O que eu fiz errado? Será que eu estava sonhando que eu estava com isso? Então, assim, será que eu vim mesmo com o carro? Né? Será que eu fiz isso? Cara, essa sensação é péssima. Então, a tranquilidade de saber, não, tá tranquilo. Não, aconteceu, ok, vou lá, vou acionar o seguro, vou fazer todo o processo, vai pegar, vou ter o dinheiro do patrimônio. Cara, a melhor coisa que tem. Pra mim mesma, a única situação parecida que eu tive foi um roubo de um celular, há uns anos atrás. E a sensação que eu tive foi essa, impotência, porque a vida da gente tá num celular, né? Hoje ainda mais então, ainda. assim, o prejuízo nem foi tão grande, né? Em vista de outras coisas. Mas eu imagino se fosse meu carro é minha ferramenta de trabalho. Eu fico pensando em entrar na sua casa, mexer nas suas coisas. Nossa. Quando eu tenho sinistro de roubo de casa, eu fico muito chateada pelo cliente, porque eu imagino a sensação de invasão. Invasão, total. Então, assim, aí tá. Mas teu seguro vai diminuir essa sensação? Não, mas pelo menos o prejuízo financeiro você não vai estar. Né? O pior é você ter o prejuízo financeiro e a sensação de invasão. Exatamente. São duas coisas para lidar no psicológico. Exatamente. Né? Então, assim, pelo menos uma a gente consegue amenizar. Resolver. E é isso que a gente faz, é amenizar, porque tudo que a gente passa, todo imprevisto, falando agora, inclusive do seguro de vida, que é uma situação, você vai devolver a saúde da pessoa, vai trazer aquela pessoa de volta? Não, mas pelo menos a situação financeira ele não vai ter que lidar. Você tem eu falei, de novo, é a tranquilidade. Eu vou me preocupar com outras coisas, né? E não com a parte financeira, que a parte financeira tá ok. Então eu vou me preocupar de me estabelecer, vou me preocupar de saber como é que eu vou fazer para poder levar as crianças, porque o carro vai ter... E também tem cobertura, hoje em dia, tem a cobertura para Uber em vez de carro reserva, né? Então, pra às quem vezes, não dirige, para quem não dirige, né? Então, eu não viajo muito, fico por aqui, então dá para poder pegar essa verba e transferir para um Uber. Não, hoje em dia tá incrível, assim. E é o que a gente fala em questão de financeira. A gente vê aí que casamentos se dissolvem por problemas financeiros. Então, se você vai ali remediar o problema financeiro da pessoa, nossa, é meio caminho andado. É meio caminho andado. E eu acho que assim, um trabalho que eu faço muito
né, quando eu converso muito com os próprios clientes ou as pessoas com quem eu dou contato, é de mostrar o real motivo do que você faz um seguro, né? Então, a gente está falando de seguro residencial, um seguro de casa de rua, vira e mexe, por que ele quer fazer um seguro? É porque viu o vizinho ser roubado, ficou sabendo do roubo da casa lá da esquina, e aí que ele fala, nossa, eu preciso fazer um seguro. E aí ele está fazendo por uma cobertura que, inclusive, é uma cobertura adicional. É uma cobertura extra do que realmente é a cobertura. E aí eu mostro para ele, olha, cara, ok, ótimo, vamos fazer, maravilhoso, mas vamos trabalhar, então, aqui o seguro, a cobertura de incêndio, que é uma cobertura verdadeiramente importante para você, que é o patrimônio, que é a questão da criticidade. E aí a gente vai adicionar ali as coberturas para minimizar o prejuízo. Porque se você for pegar e fizer também um seguro, que nem aquele caso que acontecia, o cara para o caminhão e leva tudo. É inviável. Eu tive um sinistro assim. Você teve? Tive. Só fez a mudança do cara? Na verdade, só não entregou. Não chegou a ser sinistro, foi um cliente meu que tinha o seguro alto, e ele ainda não tinha o residencial, por mais que eu ofereci. Foi viajar no final do ano, entraram 3 vezes na casa dele, porque ele estava fora. 3 vezes, era Natal. Entraram 3 vezes e levaram a casa dele inteira. Isso é muito raro. Mas acontece. Acontece. E é onde entra a venda consultiva, que a gente fala, né? Hoje em dia é muito mais do que corretores de seguro. Hoje a gente precisa dar uma consultoria, mostrar para o cliente que ele o que ele precisa, ele entender o que ele precisa. E aí, se ele mesmo sendo avisado preferir, não, aí tudo bem, cada um arca com as suas escolhas. Mas a gente precisa falar. Um dos motivos também que a corretora surgiu, Baiocco, foi esse, levar a cultura do seguro. Quando eu comecei no seguro, lá atrás. Lá um dia. Há 2 anos atrás? Lá um dia. Foi meu primeiro trabalho em corretora de seguros. Então, assim, eu tenho uma bagagem, apesar que eu sou muito jovem. Quando eu comecei, eu não sabia o que era seguro. Eu venho de uma família que não conhecia seguro, não tinha uma apólice nem do carro. E aí eu cheguei ali naquela corretora, não entendendo muita coisa, e eu fui vendo, falei, cara, como que a gente precisa disso? E aí, assim, em 16 anos, muita coisa mudou, muita coisa vem naturalmente, organicamente até a gente, mas muita coisa a gente precisa falar. Outro dia eu fiz uma apresentação backup no nosso grupo, e eu falei de responsabilidade civil. No que acabou a reunião, todo mundo ficou assim. Eu acho que um dia você viu uma apresentação minha de responsabilidade civil também. Exato. E eu já fiz, mas como o grupo muda, né? A gente vai refazendo. E tem uns que você faz 1, 2, 3 vezes e não faz. Na quarta vai. Eu fechei, viu? Alguns seguros depois dessa apresentação. Porque é muito importante. É o que a gente fala, não é só proteger. Não, se a gente for fazer de seguro de tudo que a gente precisa, é infinito. Mas, principalmente quando você é um profissional que pode causar um dano. Então, assim, você como pessoa física, você pode causar um dano, como pessoa jurídica pode, como profissional. Então, assim, não é só o nosso dano. A gente precisa preocupar com o dano que a gente causa a outras pessoas também. Que talvez gere mais problemas do que o nosso próprio dano. É isso que eu ia falar. Né? Tem muita gente que faz... tô com dinheiro, faz só o terceiro, né, que chama, né? Que é o RCF, né? Só faz o segurinho do terceiro, porque assim, se eu bater, eu pago o carro do outro, não fico me enchendo o saco e eu me viro comigo mesmo, né? Já é menos pior. Mas é exatamente isso que você falou, é entender ali realmente a necessidade e fazer o alinhamento e ajustar, né? Ainda mais hoje, depois da pandemia, que a gente passou a ter muito home office, né? Sim. Tem muito home office. E aí o pessoal precisa até contar pra gente, porque o pessoal acha que tem que mentir pro corretor, né? Ele não conta a verdade pro corretor, né? Fala, não vou contar. Não, conta pra gente poder orientar você direito. Né? Não, vai contar pra mim, ele vai me entregar lá pra seguradora. Não é isso. O cara tem um estúdio de fotográfico dentro da casa dele. E aí, então já ouve aí, você Altão. Tem seguro? Olha lá, não tá lá. Então é pra você já. Olha aqui, 2 corretores na frente dele, ele assumindo isso. Sem noção, tem vergonha na cara, Tem um estúdio fotográfico dentro da casa dele, ele faz só o seguro residencial, aí invadem a casa, roubam os equipamentos, e aí ele aciona o seguro, a seguradora faz o quê? Nega. Por quê? Porque não é residencial aquilo lá. Então, e aí hoje existe as coberturas específicas para isso dentro do residencial. Sim. Então, assim, mas precisa ser bem feito. Ele precisa contar pra gente, ele precisa ser bem feito, a gente precisa mostrar para ele a importância, e aí a gente consegue cobrir. Então, o home office hoje, ele precisa ser contado. E aí vem essa questão. Cara, muitas vezes, o cliente, a gente tem que falar para ele, cara, conta tudo. Porque não adianta você esconder para mim. Não, minha esposa que é a principal condutora do veículo. E não é. É o filho. E
E quando é o pai, mas na verdade é o filho de É o 18 filho- anos? É, o filho de 18 anos, mas é o pai. Esse é pior, É, hein? fala dele, mas ele pega, ele pega. De vez Mas em quando. de vez em quando, só de vez em quando. Não, ele vai ali comprar, às vezes faz supermercado pra mim, vai na escola, eu falei, já não é mais de vez em quando. Vai na né? faculdade todo dia, É, vai e aí- trabalhar, mas é só de vez em quando. E é importante falarem, né? Porque a seguradora recusa mesmo. Recusa. Eu tive um caso exatamente disso. A gente perguntou, quem pega esse carro? Não, sou eu. É você? Não, sou eu. É você? Sou eu. Tá bom, fomos lá, fizemos o cálculo, ó, ficou em tanto, aqui fez o seguro. Aí bateu o carro. Uhum. Aí na hora que foi abrir o sinistro, e aí ele não veio consultar a gente, tem alguns clientes, a maioria dos clientes, eles hoje já conseguem fazer esse acionamento sem acionar a gente acaba se envolvendo quando dá dor de cabeça, né? Nesse caso, por exemplo. E aí a seguradora tinha o áudio dele no atendimento 0800, falando assim, nem sei por que eu me preocupo, esse carro só fica com ela. Recusou. Por quê? Porque no final, ela era mais agravada que ele até. Porque se ele é mais agravado, ele colocou o nome dele, foi ela, a seguradora vai permitir. Porque ele fez mais agravado no dele, tá no dela, tudo bem. Mas era o contrário, o dela era mais caro, era mais agravado. A seguradora recusou na hora. Na hora. E aí ele veio pé da vida com a gente, brigando com a gente e tal. Eu falei, olha, vou abrir aqui uma solicitação. E aí a seguradora respondeu, falou, ó, nós fizemos uma avaliação aqui e no áudio dele fala que é ela e ela é mais agravada. Então, assim, ele pode até entrar com um processo, mas a gente está garantido. Eu falei, tá bom, beleza. Uma semana depois ele recebeu um boleto ainda por cima. Da diferença. Da Da diferença. E aí ele falou assim, o que eu faço com isso aqui? Eu falei, paga. Porque daqui em diante, se você não paga, daqui em diante qualquer coisa que você acionar vai recusar. Então paga para você ter a cobertura. Eu já tive cliente que nessa conversa falou assim, não, mas põe meu pai ou minha mulher, alguma coisa assim. Como que a seguradora vai saber? Eu falei assim, eles vão saber. Eu já tive caso, não na minha corretora, mas em outra corretora que eu trabalhei, que eles foram em vizinhos. Sindicância. Perguntar, quantas vezes você vê o filho pegar o carro e tal. E é muito justo, né? O quanto de fraude que passa, mesmo a gente fazendo isso. E aí é onde que às vezes o bom paga pelo mal, às vezes muita gente fala assim, mas meu seguro tá muito caro, eu tô pagando mais caro, porque a galera tá lá fazendo fraude, tá fazendo coisa errada. Hoje, agora, há pouco tempo, a gente teve uma mudança na lei do seguro, a nova lei do seguro, que entrou muita coisa em vigor. Por exemplo, a seguradora não é mais obrigada a ir te buscar e levar onde você quiser mesmo, com guincho sem limite, por conta de fraude. Muita gente, eu lembro que na minha época, lá de outras corretoras, enquanto o cliente estava lá em Tocantins, decidia que não queria mais voltar dirigindo, o carro simplesmente parava e ele vinha de avião, porque as seguradoras pagavam o avião, né? Para o cliente vir embora e o carrinho de guincho aí, 1.000 e tantos quilômetros. Então, isso agora a gente está pagando. Porque às vezes você realmente está lá no Tocantins, seu carro bate, acontece alguma coisa, dependendo, não te traz aqui para a sua cidade. Ou ela vai te mandar vir de ônibus. Vai vir de ônibus. Ou você vai ter que dormir lá até o carro ficar pronto. Então, assim, tem muitas coisas. Então, a gente precisa entender que seguro é coisa séria. E uma negativa de sinistro só se dá se for mal feito. Caso contrário, não é muito raro. As seguradoras não recusam se elas não estão certas do que está acontecendo, eles não recusam. Mas se ela recusou, você não adianta nem brigar, porque ela tem certeza, ela fez alguma investigação. Já aconteceu de ter sindicância nas minhas apólices, num sinistro, que acontece normal, principalmente quando acontece com muita recorrência, né? Então dá sindicância e os caras vão e assim, de repente, ele não vai bater na porta lá. Né? Ele não bate lá na porta. Oi, tudo bem? Vim aqui perguntar pra você. Vim aqui perguntar pra você. Não, ele vai no bar da esquina. Esses dias eu tava fazendo um seguro de um cliente. E o que veio? Ele comprou um carro e aí fez a substituição no endosso da pólice. Aquele carro ele tinha vendido para a sobrinha. E aí ele falou assim, não, mas aí eu posso colocar então que o carro fica no apartamento da minha mãe e que ela que é a principal condutora. Eu falei, você pode fazer o que você quiser. Só que se der um sinistro e der sindicância, o cara bate lá na porta. Eu quis falar com a fulana de tal. E aí, não mora lá. Ou o porteiro fala pelos cotovelos, fala, esse carro aqui, não, ficou aqui, depois a sobrinha pegou, foi embora. Ou a mãe nem tem carta. Não, é uma senhorinha, liga nem dirige a mais. senhorinha, não, nem tem carta. Deu sindicância. Filho, mas
Quando é que dá sindicância? Cara, a qualquer momento. Qualquer momento. A seguradora pode decidir dar sindicância. Se ela falar assim, muito estranho, ela dá sindicância. Qualquer vírgula fora do lugar pode gerar uma sindicância, né? Se é um sinistro que tá muito redondinho, dá tudo certo, o principal condutor que tava dirigindo, tá tudo ok, na verdade, raramente a gente tem problema, né? Quando a gente faz... Agora que a gente tava conversando, nosso esquema de trabalho é bem parecido. Então, assim, eu mesmo, na minha corretora, ainda não tive sindicância. Mas pode acontecer? Pode. Eu peguei uma sindicância, mas a história foi muito doida. A história foi muito... Eu até participei da entrevista do sindicante com o cliente, né? Ele até pediu para mim. Ele falou, olha, eu não me envolvo, tal, porque, né, sindicância e tal. Não, mas eu já conversei com ele uma vez, mas ele pediu para vir. Você vem? Eu recepciono ele, mas eu não vou me meter, eu vou ficar fora, tá? Não, tudo bem. Que foi assim... Aí o carro tava certinho, era da irmã desse membro, inclusive, e tal, fazia o seguro dela. Ela tava indo, aqui perto ali de Ribeirão Preto, tem ali o crematório, tava indo pra uma chácara, noite escura, não prestou atenção, caiu na vala. Aciona guincho pra vir buscar, lugar perigoso, difícil de acesso, à noite, você não acha guincho. Não acha guincho, e eu tentando, e ele também, e aí a seguradora não achava, a gente tentando particular, cara, nem os particular queria. Bom, depois de muito trabalho, a gente conseguiu achar um particular que foi. Beleza, então o acionamento era assistência. Guincho, tirar o veículo de dentro da vala para levar embora. Quando ele está chegando, eu não fui, quem foi ele. Chegando, ele viu de longe fogo. O carro estava pegando fogo dentro da vala? Dentro da vala. Aí saiu dia 124 horas para incêndio. Não puxou o carro porque estava pegando fogo. Chama bombeiro, não sei o que. Deixa o carro lá, volta no dia seguinte. Voltou no dia seguinte. Cadê o carro? Tô falando pra você. Não tô brincando, tô falando sério. Roubaram o carro incendiado? Meu Deus. Então assim, o carro ficou lá. Porque a gente que vem de seguro, a gente vê muita coisa. O carro ficou lá. Nesse meio tempo, passou alguém, roubou o carro, não satisfeito de ter roubado, tirado as coisas, tocou fogo no carro, speed porco, né? Não sei que deu, alguém... Achou que ia ser legal pegar uma carcaça. Pegou a carcaça, levou, juro pra você, cara. Tá aqui, eu vou levar. Quando ele contou, assim, eu falei, eu avisei pra ele, falei assim, ó, parabéns, você acabou de ganhar uma sindicância. Cara, não tem como a seguradora aceitar de boa isso aqui. No final, ficou claro que realmente... Aí descobriu onde esse carro estava essa carcaça estava em 3 Lagoas. O sindicante perguntou, depois o sindicante encostou em mim e falou, cara, esse carro está em 3 Lagoas. Por que esse carro está em 3 Lagoas? Eu falei, porque o bandido levou? Se você descobrir, você me avisa. Porque eu nunca vi alguém onde fica roubar na divisa ali com Mato Grosso. Nossa! Eu falei, gente, aí eu falei assim, cara, eu nunca vi alguém roubar uma carcaça. Roubava o carro. Mas uma carcaça, ainda carcaça, tudo. Eu falei, cara, a gente não sabe o que aconteceu. Nem a seguradora até hoje sabe como e o que e o porquê. E provavelmente nunca vamos saber. Então deu sindicância. Eu falei pra ele, parabéns, você ganhou uma sindicância. Eu tive um caso também antes da corretora que uma segurada conseguiu bater e capotar numa subida. Ali na Major Nicásio. Então, assim, quando eu cuidava ali do sinistro, quando eu olhei e falei assim... Até a física. E eu juro, ela bateu assim, ó, ela bateu a frente, tipo assim, tinha um carro estacionado, ela bateu a frente dela no carro, capotou, ainda conseguiu pegar a frente ali do mesmo carro. E aí você vai falar para a seguradora, não, mas é o mesmo sinistro, mas é frente e traseira, mas é o mesmo sinistro. Catou, passou por cima. Aí você tem, lembra quando a gente tinha que desenhar os croquis? Eu faço croquis até hoje, viu? Eu não faço, não. Eu faço eu não faço não, porque eu não tenho muita destreza, mas antigamente a gente tinha que fazer muito. Não, eu faço muito croquis para ajudar o segurado, porque eu sou bom de fazer nisso aí, de pegar a informação e tal. Até para poder mostrar a justificativa de responsabilidade de sinistro. Então, muitas vezes, eu faço muito mais quando é muito segurada, né? Então, teve um caso, assim, eu falei, ela me contando onde ela estava, eu automaticamente falei, não tem como. Então, assim, é uma via, elas são 3 faixas, uma rotatória lá em Ribeirão Preto, onde essa faixa de trás, lá na frente, ela consolida em 2, certo? E essa faixa da esquerda, ela tem a setinha assim, ó. Tá. Eu posso acessar para pegar a rotatória ou seguir em frente. E a de fora é só seguir em frente.
a responsável estava aqui, queria provar e pressionar a minha segurada de todo jeito que ela estava errada, porque ela devia ter virado para direita, para esquerda. E ela podia virar para esquerda também. Cara, não tem como, é só tirar foto do chão, né? Aí eu fiz um croquis, falei, ó, deixa comigo a Tati. Hoje estava conversando com ela hoje. Aí eu fiz um croquisinho e eu falei, me dá o telefone da terceira. Aí ela mandou o telefone assim, oi, tudo bem? Corretor de seguros, por favor, leia. Desse jeito, por favor, leia. Uma boa ideia, se É, leia, toma. E aí eu fico aguardando o acionamento do seu seguro. Desse jeito. Leia e fico aguardando o acionamento do seu seguro. Ela, acho que no final do dia ela falou, ó, aqui tá o número do sinistro. Tá vendo? Isso acontece muito aqui também. A gente lida muito, não sei, né? Às vezes estou falando muito mal de Franca hoje, do Não, trânsito mas de Franca, tem- mas é porque tá desesperador. Acontece muito a gente tá ali duas mãos e o fulaninho que tá aqui, que vai virar pra cá, ele simplesmente vira. Isso acontece toda Passa hora. na frente. E nas rotatórias também. Tá dois passando na rotatória, aí ele tá aqui, ele decide que ele quer ir pra cá. Isso acontece o tempo todo. E a gente que lida muito com... Pode falar, desculpa. Franca tem uma particularidade. Franca tem uma particularidade que os carros saem da concessionária aqui e eles não têm um utilitário que é a seta. A seta. É. Eles não têm. Que aí É em Franca opcional. É Mas opcional. Entendi. eu pego muito, porque eu que ando muito, eu pego muito dando seta, achando que só porque tá dando seta também tá podendo passar pra onde quer. E não é assim, né? Deu seta, posso virar, né? É o que eu falo muito da direção defensiva. Eu falo muito para os meus clientes. Igual já aconteceu, principalmente quem tá ali pegando o carro automático das primeiras vezes, vai lá, breca o carro e vem alguém atrás. Aí Vai fala trocar assim, marcha, né? Aí fala assim, não, mas eu parei do nada. E tudo. Eu falei assim, e se fosse uma criança, você não ia parar? Se fosse um cachorro, direção defensiva, quem bateu atrás tá errado, não tem choro. É, você né? provar que focinho de porco não é tomada, Não. porque freou do nada. Mas você acredita, usando. A gente vai contar muita história de sinistro aqui, pelo jeito. Eu tive um sinistro uma vez que, assim, ó, aconteceu exatamente isso. Ela tava com um carro automático, até por isso que eu lembrei. Ela brecou, trocou os pedais, brecou, e ela fez uma carta de próprio punho para a seguradora. Eu lembro até qual seguradora, falando assim: ó, eu parei, foi errado. Numa assumiu, avenida, né? numa avenida muito famosa aqui de Franca, muito movimentada. Ela falou: mesmo assim, a seguradora não pagou. A seguradora Porque tem- é direção defensiva. Você não pode estar colado, você tem que pensar. Porque se a pessoa precisa brecar por outro motivo, ela vai ter que brecar. E é exatamente essa alegação. Você devia ter mantido a velocidade e a distância E a distância. informada. Se você tivesse com a velocidade e a distância, Você também você teria conseguiria... conseguido brecar. Então, é por isso que eu falo que até você conseguir, assim, eu só consigo ter pagamento de batida atrás, que é o cara da frente que tá pagando, quando ele tá dando ré. aí não É tem... só assim. E tem que ter um vídeo também, né? Tem que ter uma prova, aí tava aqui e tal. Aí você faz, aí vem os croquis, olha, ele tava estacionado, tava dando ré, e o Aí carro sim, tava aqui, tá sim. Aí não tem... Mas fora isso, é muito Aí difícil. realmente a culpa é dele, né? Porque, e acontece muito, tem bastante gente ruim. Ixi, olha, e assim, eu converso muito com muito corretor É. pra fazer. E tem muito corretor que, cara, eu falo, não, volta a fazer SUSEP, cara, pelo amor de Deus. Porque eu peguei um sinistro que a moça encostou pra esquerda na estrada, logo depois de uma curva, para pegar o acesso a uma vicinal. Então ela fez aqui. Ela tava aqui, era uma curva, ela encostou e virou. E o meu segurado tava vindo na estrada. Cara, quando ele terminou de fazer a curva, tava o carro entrando. E aí ela viu que ele tava vindo, ela jogou, tirou o carro, voltou o carro pra pista, ele pegou nela. Não tinha como, ela tava muito devagar. Não, a culpa é do seu. Falei, não, aí esse aqui eu vou provar que estava errado. Aí vira questão de honra, né, Vaioco? Fala assim, não, esse aqui eu vou dar uma brigada, aí eu porque faço- também aí eu fiz o que não tem croquis. condição. Aí eu consigo. Vou aderir ao croquis. Eu consegui mostrar o nexo causal para a seguradora. É. Não tinha como se parar, era inadvertido, era uma conversão em lugar proibido, em faixa dupla, virando logo depois de curva. Cara, não tem como. Fazendo coisa que não tinha que fazer. Fazer coisa que não tinha como Não. fazer. Tinha que ter ido lá mais para frente, feito a curva mais para frente. Ali eu consegui. Aí eu fiz o croquis, pagou. Mas a maioria dos acidentes é ou por falta de atenção ou por imprudência, né? Imprudência. Não adianta, é muita imprudência. É o Imprudência. que eu falei, assim, a gente pega cada situação que você fala assim, cara, isso aqui dava tanto para ter sido evitado. E aí eu penso, não sei se é porque eu vejo tanta coisa, eu nunca bati meu carro. E nunca bateram em mim também, assim, batida, assim, eu já dei uma reladinha, né? Porque acontece, mas assim, Eu vou curva. no estacionamento, alguma coisa, mas grandes batidas eu nunca tive. Por quê? Porque eu tô sempre atento o tempo todo. Eu vejo tudo, assim, eu falo assim, isso aqui já aconteceu. Então, assim, a gente fica meio... A gente aprende, não, né? não que a gente tá, né, Não, infalível. infalível, não é Mas isso. é- Mas é que a gente vê tanta coisa igual você falou.
Olha o tanto de coisa que a gente conversou aqui nesse pequeno período de coisas que acontece. Então, você fica esperto. Essa parte sempre que eu tô de cair, eu vejo que tem alguma chance de virar pra cá, eu fico olhando meu amigo daqui, ó. E eu fico olhando. E por isso que eu vejo tanto. E aí eu já reduzo e deixo passar. Porque eu falei assim, antes passar do que eu ter que acionar sinistro, conversar, brigar com fulano. O pior que vai virar, né? Ele vai entrar, né? Ele vai. Ele é vai entrar. Quando você sente, você pode esperar. Vira. É impressionante. Principalmente se o cara estiver aqui, ó. Não. Telefone. Isso aí eu não vou nem falar. Deixa quieto. Não, e, bom, Oi. estamos falando sobre Nosso atender trabalho. clientes, nossos trabalhos. Mas o que chamou atenção? Por que você entrou no BNI? Por que eu entrei no BNI? Nossa, a minha família fala que eu sou muito testemunha do BNI, que eu gosto muito, muito mesmo. Tanto que renovei aí. Baioco, eu tava me tornando empresária sem nunca ter conversado assim, com alguém o que é a vida de empresário. Então, como que foi? Como eu disse, eu era CLT, trabalhava em uma seguradora e decidi abrir a Proterseg. E aí, eu estava perdida mesmo, assim. Eu entendo muito seguro, gosto muito, lido bem, vendo bem, mas e empresa? E aí? E uma outra situação também foi que eu precisava que as pessoas soubessem que agora eu trabalhava para mim. Porque todo mundo do meu ciclo sabia que eu trabalhava com seguros. Mas era sempre para outras pessoas. E eu não tinha uma carteira. Como eu vinha de seguradora, a gente tem código de ética e tal. Eu não tinha um cliente no meu nome. Um cliente que eu pudesse ir lá pegar para mim. Eu comecei minha carteira do zero. E aí, nesse processo, eu ali com alguns meses de corretora, o Tarcísio, do Teorema, do BNI Maior, meu amigo, padrinho de casamento, eu sabia, já tinha ido numa reunião do BNI com a seguradora. Uma outra membro que hoje não tá me convidou, eu tinha ido, que eu atendi ela, uma outra corretora. E aí eu estava sentada na mesa com o meu esposo e eu tinha ouvido uma mentoria de um desses mentores de seguro de vida, inclusive na época, que ele mencionou o BNI. Ele falou assim, ó, para os novos corretores, é legal rede de network, não sei o que, um exemplo BNI. Aí eu lembrei da reunião que eu tinha ido e lembrei que o Tarcísio estava na reunião. E foi muito engraçado. Eu sentei na mesa para hoje jantar com o meu esposo e falei, olha, o Rodrigo Rosa falou do BNI e eu vou ligar para o Tarcísio. Na hora, meu telefone tocou. Juro, meu telefone tocou, Tarcísio tocando. Eu olhei pro meu marido. Você olhou se tem algum. Eu olhei pro David, meu esposo, atendi, falei, oi. Ele falou assim, não, e a gente conversou, você cumprimentou. Ele falou assim, ó, tem abriu uma vaga de corretora de seguros no meu grupo e no Elo. E eu acho que vai ser muito bom pra você. Eu falei assim, eu vou. E, tipo assim, era amanhã eu tinha que ir no Elo. É o seguinte, Aí, tipo assim, eu falei assim, é uma luz, né? E aí eu falei assim, não, eu vou. E aí eu fui no Elo e apaixonei, já conheci o Maior por essa outra mesmo, nem fui no Maior, gostei do Elo. E eu falei assim, é aqui que eu vou ficar. E no outro dia já fui fazer entrevista, já fui preencher e tudo. E na semana seguinte, eu não tomei posse na semana seguinte que eu tava com uma viagem, na outra eu já tomei posse. Então, por isso eu entrei no BNI, porque eu vi que era isso que eu precisava. Eu já conhecia. Quando eu fui na reunião, eu entendi mais ainda que era aquilo que eu precisava. Eu precisava de um lugar que me ensinasse a ser empresária, que ensinasse as pessoas, quer dizer, que eu era agora uma empresária, que eu era autoridade no que eu estava falando, e fez isso. Então, a minha empresa cresceu com o meu tempo de BNI. Então, assim, hoje o BNI, eu falo muito isso na minha posse de renovante, eu falei, o BNI carrega literalmente a minha empresa, assim, a história da minha empresa. Então, é por isso, assim, né, acho que não resumindo. Foi uma indicação de alguém. Sim, foi. Que você confiava, que é o mentor, né? Sim. Te falou. O Tarcísio, com escuta, eu ainda tenho que ver se tem escuta na sua casa, não, tá? Juro, eu Escuta juro. Eu na conto sua isso para casa. as pessoas. Aí todo mundo vai assim, por isso que você gosta tanto, porque... E foi isso. E engraçado que ele foi tão bacana, assim, que na nossa conversa, depois que eu falei, ó, eu vou ficar aqui no Elo mesmo, eu gostei, tudo. Ele falou assim, ó, vai com calma. Não acha que você vai chegar lá Arrasando. E vai vender horrores e vai... Não é assim. Primeiro você faz... Ele tipo assim, numa conversa, ele me deu uma expectativa. Ó, você tem que ter essa expectativa. Uma construção. Uma construção. Tem a curva de confiança, que todo mundo fala, tem gente que acha que é mito, mas eu sou prova viva aqui que é verdade. Falei, tá, beleza. Eu já fui com essa ideia. Eu estava ali construindo a minha corretora. Então, eu estava com um pouco de tempo mais ocioso, porque eu estava construindo a minha carteira. Então, coisa que eu não tenho hoje, graças ao BNI e a Deus. E aí, eu estava com tempo, então eu absorvi.
eu fiz a mentoria, E deu de cabeça. De cabeça, assim, eu absorvi, aí eu já fui para os anfitriões, tanto que em 5 meses eu estava na liderança e nunca mais saí. Então, assim, eu entendi o que era o BNI. Eu falo assim, quem sai do BNI não gostando, ou quem não fica, é porque não entendeu. É isso aí. Porque não entendeu. Tanto que, assim, realmente, aí eu passei pela curva de confiança, eu renovei com o BNI sem ter tido o meu retorno, o meu primeiro ano. E a partir do segundo, hoje, eu nem discuto, assim, não é uma discussão. O BNI realmente carrega a minha empresa. Quanto tempo você demorou ali? Quanto tempo demorou para você receber a sua primeira referência? Ah, não, referência eu recebi. Não sei. Talvez ali umas. Porque eu entrei primeiro com o seguro de vida. É né? mais difícil, Depois eu mudei. Então, assim, eu acredito que eu não tenho essa informação, pela verdade exata, mas não foi ali no primeiro, segundo mês. Então, assim, foi ali uns 2 meses, eu diria. Mas eu vendi, sim, no primeiro ano, mas a partir do segundo, que eu falei assim, não, agora eu tô ganhando dinheiro com o BNI. Tá rodando. Que aí, realmente, acho que as pessoas entenderam. E tanto que eu fiz uma rede de relacionamento tão grande que eu tenho parceiros em todos os grupos, porque eu sou uma das corretoras que tem mais tempo de BNI. É uma cadeira que às vezes tem, né, uma rotatividade. Pelo que pareça. Por incrível que pareça. Eu fico... Os espertos não saem, não, né? eu falei na minha aposta, assim, vocês vão ter que me aguentar, porque daqui eu não saio. Então, assim, eu criei essa rede de confiança que outros membros de outros grupos que estão mais antigos, que ainda prezam por essa confiança, por ser pessoas que estão ali há muito tempo, me procuram muito. Sim. Então, assim, eu tenho cliente em todos os grupos de Franca. Tem bastante, graças a Deus. De nada. Né? Mas é uma construção, né? A gente fala que eu levei 4 meses para receber a primeira referência, né? Eu já estava com ramos alimentares. Depois eu vou pegar isso já com ramos alimentares, tá? Eu não entrei, quase não trabalhei vida, mas assim, sempre foi com ramos alimentares. Eu levei 4 meses. Mas foi por quê? Exatamente por essa construção. Pô, gente, seguro é fácil de ser referenciado, é comum, né? Mas a gente sofre o passado, né? Então, haviam passado em 6 meses 2 corretores de seguros que não tinham entendido, que era o BNI, não ficaram, e eu vim. Eu cheguei. Quando eu cheguei, a equipe quis ver quem que é esse cara aí. Deixa eu entender primeiro. Deixa eu entender quem que é esse cara, né? Aí com 2 meses eu já estava na coordenação de afiliação, de anfitrião, já participando, transformando ali a parte de anfitrião ali, de recepção da equipe, começando a dar pitaco ali, querendo fazer, aprendendo. Aí eu me tornei, depois eu fiquei 1 ano como anfitrião. Ali nesse período que foi quando eu comecei realmente a me envolver com a coordenação, que aí o pessoal começou a ver. Aí começaram a fechar os negócios, a fazer isso. Aí sim, mas é aquela construção. Sim. O corretor é fácil, mas ainda depende de... Por que eu vou trocar o meu corretor? Você me atendeu o meu... Às vezes tem um corretor que nem é do BNI, né? Mas que são nosso trabalho... normalmente traz uma confiança, então você não fica trocando toda hora, igual não troca de contador, né? Então tem algumas coisas. E uma coisa que eu senti muito, que foi muito bom pra mim, esse podcast vai rodar pra Nordeste Paulista, né? Vai. Pessoal, vai tá lá no YouTube, sejam anfitriões. Eu falo muito isso. Foi um divisor pra mim, assim. Porque o anfitrião, a gente vê tanto os convidados quanto os membros. Então, eu criei um laço muito rápido com todo mundo. Porque eu tava ali, abraçava, conversava, levava pra mesa. Então, foi muito bom. Tanto que eu virei coordenadora e depois logo eu já fui pra secretária tesoureira. Eu fui pra VP. Tá vendo? Nossa história tá bem parecida. Muito próximo, muito próximo. E aí eu já fui pra secretária tesoureira. Fiquei 1 ano. A minha vida também é outra depois da liderança, né? Da liderança, assim, Nossa, eu não tenho o que falar, o quanto eu evoluí. Como aqui falando, né? Falando em público, quantas coisas que eu aprendi. Então, assim, por isso que eu gosto tanto. Por isso, eu acho que quem entende, nós que entendemos o que é isso aqui, nós que vivemos mesmo, não tem como não gostar. Não tem como não entender. E não tem como não dar resultado. Porque é o que eu falo muito, assim, não é filantropia. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer fazer pro outro, mas a gente quer ganhar. A única certeza que eu dou é que se você não fizer o processo, você não vai... E sabe o que é o pior? Que eu já vi gente não fazendo e mesmo assim dando certo. Não, dependendo da atividade até dá. Dá, porque você tem um ambiente que está fazendo, né? Eles estão tentando mostrar para você. Mas o que eu estava falando assim, a gente, depois que eu fui coordenador, que eu comecei a me envolver na liderança, que a gente se desenvolve como líderes, né? A gente começa a ter uma visibilidade maior. Nossa, muito. Mas o grande, assim, eu falo que o pulo do gato
do empresário que quando entra no BNI é que ele precisa entender que ele precisa se relacionar. Sim. Olha só que coisa, né? E aí você tem um membro que o cara, ele entra, e não tô falando de membro novo, não. Tem os caras que Mas ele entra, pega um café, fica no canto dele, não conversa com ninguém, ou que eu já cheguei em equipe dando tapinha nas costas de membro que estava sentado no U durante o café. Falou, vai se relacionar? Aqui não é para você agora, você tem que estar lá. Uhum. Daqui a pouquinho vão chamar você para cá. Então ele senta no U, aí fica no computador, no celular, né, ali, e acontecendo o momento que é importante de se relacionar ali, sem o processo, aqueles tópicos, né, normais da reunião, ele está lá sentado, ou ele não se relaciona, ele não conversa, ou ele só quer conversar com um membro, esquece o convidado. A panelinha. Gente, aí eu falo assim, qual é o seu objetivo no BNI? Porque eu quero conhecer mais pessoas. Então vai conhecer? Vai lá, por favor. Você entrou para conhecer mais pessoas? Então vai conhecer, Mas por favor. você sabe que isso é visto de quem já foi anfitrião, né? Porque eu tô ali o tempo todo. Ó, tem convidado sozinho, vai ali. Depois que você é anfitrião, você é pra sempre, né? Não tem como. A gente fica incomodado de ver pessoas. Até hoje, como diretor executivo, se eu tô lá, eu chega alguém, tá, eu puxo a pessoa. Uhum. Eu falo, oi, tudo bem, Fernando Baiô, como é que você tá? Tudo bem? Vem cá, vamos conversar aqui. O que você faz? E eu vou lá e, fulano de tal, tá aqui. Aí alguém fala assim, ele é o diretor executivo daqui da regional. Ele é o responsável por tudo aqui. Aí o cara fala, nossa, ele me puxou, e eu fico mesmo, às vezes eu fico lá na frente, batendo papo, quando deixam, né, que às vezes é muito difícil eu estar visitando, já tomei cobrança do Elon de estar visitando. Então, hoje é terça-feira, podia ter ido. Não, a Dani falou pra mim assim, a Dani falou assim, Baio, que a gente já mudou 2 vezes de lugar e você ainda não foi visitar a gente. Nossa, e tava num lugar ótimo agora. Sabe o que eu falei pra ela? Eu falei, eu tava esperando você estabilizar. Agora vocês vão parar, eu não sei qual que é o endereço. Agora vocês não me contaram. Não, mas eu tô realmente devendo visita mesmo. E é engraçado. Acho que na quinta-feira eu falei pra mim mesmo, falei, nossa, faz tempo que eu não vou no Elo, eu precisava ir lá visitar o Elo. Vai ser um prazer te receber. Vai lá na mudança de liderança semana que vem. Eu acho que a semana que vem dá. Eu tô vendo minha agenda, gente. Sim, vai ser ótimo. Eu criei um problema pra mim, que são 17 equipes. Não. Eu tô lançando mais outras 7, entendeu? Mas é se relacionar. E essa parte do anfitrião é tão bacana que eu já cheguei em empresas que alguém falou assim, eu te conheço. Eu falei assim, né? Porque onde? Falei, foi no Elo, você me recebeu. Lá. Cara, isso é tão legal. Assim, eu que gosto de pessoas, eu que gosto disso, é muito legal. Falei assim, olha, lembrou de mim, né? Então, realmente, sejam anfitriões, que não é só tudo lembrou, de bom. Como você marcou ela. Tanto que na hora que você entrou, ela falou, eu te lembro, você me recebeu. Você me recebeu e tal. E eu sempre, todo mundo que recebe, levo, converso. E não adianta, é uma coisa que não sai de mim. E eu falo muito, inclusive, na mentoria. Eu sou mentora também da Regional. E eu dou a mentoria do Traffic, né? Módulo 5. Mas eu falo muito disso. Falo assim, vocês estão chegando agora, sejam anfitriões, fica ali. Porque é nesse momento que a gente vai conseguir estreitar relacionamento. A gente fala pro pessoal, a pessoa fala assim, porque tem a possibilidade de fazer mais negócios, mas é legal que eu posso conhecer mais gente. Então vai conhecer. E aí eu falo, o que é isso conhecer? Cara, participa de tudo. Arroz de festa. Eu chamo assim, falo assim, é arroz de festa. Como assim? Tudo. Tudo que a sua equipe propõe, esteja. Vai. Se organiza para fazer parte, para você construir relacionamento. E aí, assim, tudo. A gente tá falando, vai ter agora a festa lá em Barretos, vai ter a festa de 1 ano do Comitiva. 1 ano do BNI Comitiva. E aí, falando aqui, vai. A gente tá divulgando faz quanto tempo? Dá um jeitinho, vai nessa festa. Sexta-feira fizemos o lançamento de Pitangueiras, né? Da equipe de Pitangueiras. O pessoal ali da região ali, o que eu faço? Vai. Tem que ir. Vai lá, vai conhecer o pessoal, vai com crachazinho, vai Speed com Networking. Speed Networking. A gente vai ter o Speed Networking só para Gold Club Milionaire agora. Muito legal. Amanhã, também. Inclusive, né? Só para o Gold Club Milionaire, tá? E eu tô colocando a região inteira aqui, ó. Muito bom. Tô trazendo o Noroeste, SP Central, Rotas das Bandeiras, Sul de Minas, para se conectar. Então, participar mesmo. Vai fazer, vai lá, coloca na agenda. E aí é um grande problema que os caras não colocam, né? Não. Às vezes a correria do dia a dia a gente não prioriza. E isso também é um dos problemas de quem não tem resultado. Ou que não fez o seu resultado, né? Porque eu costumo falar, não fez o resultado. Eu falo na mentoria, o BNI é uma metodologia, a gente comprou essa metodologia. Então, você tem que fazer o que é proposto. E se a gente compra o Givers Gain, se você é Givers, vai vir o Gain. Então, não tem segredo. E a gente, vários outros cases aí de sucesso, tá aí para provar. Ninguém tá aqui porque
é à toa, porque, sabe assim, a gente A gente é desocupado. é desocupado. É porque isso aqui é a extensão do meu trabalho. E é tão engraçado que quando a gente vive de verdade, você traz o seu envolto. Meu marido já entendeu, assim, tudo que eu falo, tem coisa do BNI. Realmente, é a extensão do meu trabalho. A minha esposa faz a mesma coisa. Não tem como. E é uma propaganda muito barata. Muito barata. Assim, Eles falam que é caro, mas é barato demais. Não, é questão de pôr no papel ali, né? Nossa. Porque, tipo assim, não tem como se você pôr no papel e não achar que a propaganda que o BNI traz é barato. Não é caro, quer dizer, que não é barato. Porque é. E eu vejo isso todo dia. E o que eu falo, é só você saber trabalhar, é só você fazer, é só você se doar. O meu padrinho de BNI também falava assim, ó, você recebeu um convite, só aceita. Depois você vê se você vai dar conta. Eu tô aí há 3 mandatos aí de performance, já tá ali na minha rotina, dá tudo certo. E eu trabalho sozinha, minha corretora é online. Então, assim, como que eu dou conta de você sabe como que é o mercado de seguro. Como que eu dou conta de tudo isso do BNI? Porque dá pra fazer. Dá pra fazer e é a extensão do meu trabalho. Eu falo exatamente. Agora, como diretor executivo, né, eu viro e falo assim, gente, meu sonho, sabe qual que é o meu sonho, Naui? É ser tão ocupado quanto eles. Porque eu falo pros caras, eu não consigo. Eu falo, gente, mas eu consigo. Eu tô aqui em Franca, amanhã eu tô em Ribeirão, lá numa reunião. Na hora que eu cheguei, tava resolvendo coisa de seguro. Tá resolvendo coisa de seguro. E eu falei agora aqui pra André, até falei, nossa, meu sonho é ser ocupado que nem esse pessoal que não consegue nada. Eu sou muito desocupado, né? E, gente, eu não faço só corretora. Eu tenho o BNI, eu tenho outras empresas, tenho família. A pessoa brincou, eu falei assim, semana passada, eu falei, segunda-feira eu tenho todas as minhas reuniões, terça-feira eu vou para Araraquara fazer uma palestra, depois vim para cá gravar os podcasts. Aí na quarta-feira eu tinha o BNI Estilo, depois eu tinha outras reuniões, quinta-feira eu estava em Barretos, depois eu tinha a RI do líder de Ribeirão Preto, sexta-feira eu tinha a palestra em Rio Claro, na outra regional, depois tinha competição de sapateado da minha filha. Não dá pra faltar de jeito nenhum. Logo depois eu tinha a festa de Pitangueiras, né, do Viajantes. No sábado eu ainda ia para São Carlos, que é o treinamento de liderança da regional, que eu sou diretor distrital. Eu falei, e aí eu já vou aproveitar que estou em São Carlos, eu tenho um churrasco de amigo. Aí um cara fez assim para mim, não, mas você tem vida pessoal? Não. Eu falei, eu tenho. E você ainda tem o deslocamento entre as cidades, né? Que também é tempo. Não, de 1.000 a 1.500 km por semana. Para você ver. E realmente, é o que a gente se propõe. Não é falta de tempo. Às vezes não é sua prioridade. Você não está priorizando. Você não está priorizando. Exatamente. Porque dá, sim, para encaixar. A gente sabe disso. Às vezes, um dia mais corrido que o outro. Não, você vai dedicar... A gente que é membro comum, vai dedicar os 7 dias? Talvez não, mas ali 1 hora por dia, 2, os 3 por semana... É só se organizar que dá pra gente fazer tudo e a coisa anda. E essas horas, eu falo, é só porque você tem o horário da reunião, que é semanal e tá ali, e o momento que você para estudar, que às vezes até com estudo você consegue, né, trabalhar junto. Mas todas as outras atividades, se você entender que você consegue fazer durante a sua atividade normal, acabou. Então, como corretor, o cliente ligou para você, ele só precisa de seguro? Ele só precisa de seguro? Será que não precisa de nenhum outro problema? Você não tem nada. E aí eu falo, né, que eu falei isso, eu fui para Uberaba conversar com a região lá, o diretor executivo me pediu, vem aqui, vem conversar com eles, passa sua visão, vem me ajudar. E aí eu fiz uma apresentação para eles e falei assim, gente, a equipe de vocês aqui tem 35 empresários, 35 especialidades. Se vocês entenderem que vocês estão falando de uma empresa com 35 departamentos e que no momento que vem um cliente para mim, para o meu departamento, que é ramos alimentares, seguros de ramos alimentares, eu posso fazer um cross-selling e levar ele para outros departamentos, então você não pode deixar ele sair da sua mão aqui sem que você veja se ele não está precisando dos outros departamentos e levar ele para esses outros departamentos. Se você entender isso, acabou o seu problema. Porque numa conversa de 5 minutos você identifica uma necessidade do cliente e você pode fortalecer a sua credibilidade. Resolver um problema dele. Resolvendo outros problemas além dos que você resolve. Aí eles ficaram olhando assim. Eu falei, então, tempo de dedicação no BNI é só reunião. Eu falo, só reunião. E não só cliente, né, Baiocco? A gente, quando incorpora isso, você vê que no dia a dia, eu já tive fila no mercado
que eu escutei uma situação, eu falei assim, olha, desculpa te interromper, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. E, então, assim, é só você entender, tá todo mundo precisando de alguma coisa. E o BNI traz essa confiança, assim, o meu ciclo já entendeu. Mas, não, e tem alguém no BNI que faz isso? Porque vê a confiança, porque a gente sabe que a gente precisa entregar um trabalho de qualidade. Então, quando você fala, a indicação é do BNI, é da Naui do BNI, é outra situação. Então, isso traz uma qualidade mais ainda. Já são pessoas muito boas, profissionais muito bons, mas quando chega e fala que é referência do BNI, é outra situação. E não então, só dá isso. para fazer na fila do mercado, que eu sou prova disso. Não é só isso. Muitas vezes a minha rede pede por indicação e exige. Tem que ser do BNI. A minha já tá assim. Tem que ser. É do BNI, Baioco? Porque a gente sabe que do BNI o cara tem que entregar, o cara tem que fazer. Eu falei, não, peraí que eu vou resolver aqui. E agora a gente colocou o Bicomex lá, né, para poder contar para todo mundo, né, que a gente poder achar os membros que fazem, né? Então isso para ajudar bastante. Então assim, fica muito mais fácil se a gente ensina a rede de contato. Ensina a rede de contato. E eu falo mesmo, eu estava provando o terno novo, porque fazendo a barra e eu com a costureira. Tá meio quente aqui, né? Você viu, o ar-condicionado tá ruim, não sei o que, tá, mas você já chamou pra... não vem. Falei, então vou te passar um contato de alguém que vai vir. Muito bom. Eu aqui, ó, assim, ó. E ela marcando, eu aqui conversando com ela. Mesmo, terminou, obrigado, tal, não sei o que lá, ó, tá aqui o telefone, liga pra ele, fala meu nome, me dá aqui o seu telefone, ó, já comuniquei ele aqui e tal, não sei o que, e ó, qualquer outra necessidade me chama. E ela chama. A gente treina ali nossos ciclos, é muito legal. E a gente nota que realmente funciona, porque aí meu amigo vai lá no meu outro amigo fulano do BNI parceiro ali, e ele vai atender bem. Então, aquela pessoa costuma e vira muito orgânico, né? E constrói a nossa credibilidade através exatamente dessa prestação de serviço estendida um pouco. Isso. Né? Aí a pessoa confia na gente também, isso traz negócio pra gente, né? Fala assim, eu vou... Naui realmente ali, ó... Ela fecha com a Naui, porque a peça na menina conhece gente. Fecha com a Naui que ela vai ajudar. E, ó, temos quanto em Franca? Quantos membros? Já estamos Vixe, são uns 300? 6 equipes... São 9.870, mais dá quase 300. Olha aí, 300 pessoas que eu posso indicar. Como que eu não consigo indicar 2 por semana? Não tem como, dá, né? Não. É porque não tá de orelhinha em pé lá. É verdade. Naui, deu nossa 1 hora aqui de bate-papo. Adorei. Foi muito bom. É fácil quando tem a mesma especialidade. Aqui a gente se entende, né? A gente ficaria mais 3 aqui falando o pessoal acha que o corretor de seguro se mata, né? Não se mata. A gente é parceiro. Parceria. Inclusive, a gente tá conversando ali fora ali. Você falou que você é especialista em um tipo de seguro que eu não sou. Na verdade, eu não quero fazer. Qualquer um eu vou começar a passar para você. Estarei esperando, né? Entenderei muito bem. Que realmente eu não quero fazer essa... não quero fazer seguro garantia, não é comigo mesmo, tem a estrutura. Então, já até sei. Foi bom ter a gente conversar ali no fundo ali, que eu achei uma parceira para mim poder indicar. Por favor. Né? Mas, Naui, vamos lá. Para finalizar, passar para o pessoal que está assistindo a gente, uma dica para que esse membro fala, cara, a partir de agora, faça isso, que isso aqui vai resolver e vai fazer com que a sua vida dentro do BNI seja mais fácil. A minha dica é o que eu falei, né? Seja anfitrião. Você está chegando agora, seja anfitrião. Mas se você já está há um tempo, é buscar de novo o motivo que te fez entrar no grupo, por que você decidiu entrar, e siga a metodologia, não inventa. Segue a metodologia, porque quando a gente vê um outro membro se dedicando, a gente quer ajudar ele. Então, assim, o círculo virtuoso que a gente fala. Parece clichê, mas é a receita. Essa é a maior dica. Vive a metodologia, só faz o seu. A gente fala muito isso lá no Ela. Faz o seu. Que todo mundo que passar por aqui, por esse podcast, é porque é prova de que dá certo. Não, eu só aproveitando o que você falou, né? Só faz o seu. Né? Se todos os membros estiverem só fazendo o seu, tá o tempo todo acontecendo. Eu falo exatamente isso, que o BNI, o resultado de uma equipe BNI é a somatória do esforço individual de cada um. Com certeza. Eu faço, só que no BNI, eu fazer só o meu é olhando os outros, né? Então eu só preciso fazer a metodologia, o processo ajudando os outros. Exatamente. O restante acontece, né? O resultado vem. Não, e obrigado pelo seu tempo, por ter vindo, ouvido a gente em nosso chamado em cima da hora para poder trazer aqui você. Muito obrigado. Me convida, eu venho. Excelente. Contado um pouquinho da sua história, trazer um pouquinho a sua percepção, a sua visão, né? A gente tem o mesmo percurso ali. Eu só estou um pouquinho mais de tempo, né? Mas eu chego lá. Chega, não, com certeza. Então, realmente, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Eu que agradeço. E obrigado de novo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.